Bom dia, meus amigos, e bom dia, minhas amigas. No vídeo de hoje a respeito de religião e política. As duas andam de mãos dadas, meus amigos e minhas amigas. E dentro das igrejas há pregações políticas muito sinistras. E por que os pastores estão, na sua maioria, principalmente a liderança da Assembleia de Deus, Malafaia, R.R. Soares, aquele doidão lá do Charopeta, do Macedão, todos estão do lado do Bolsonaro. A resposta é muito simples. É porque o Bolsonaro deu isenção de impostos devidos. E essa galera estavam devendo cerca de 1 bilhão e 400 milhões em imposto. Aí vocês vão me dizer assim, poxa, mas a igreja não paga imposto. Não paga imposto alvará, não paga, isenta de impostos, porque não tem fins lucrativos, mas eles lucram muito. Mas tem empregados, funcionários, que têm que pagar os impostos dos funcionários, por exemplo, o fundo de garantia tem que ser depositado. Eles têm que arrecadar INSS para depositar para o INSS. É isso que eles não estavam pagando. Eles estavam dando calote no governo. Mas Bolsonaro resolveu isso dando isenção. Meus amigos e minhas amigas. E o Bolsonaro comprando os pastores ganhou de brinde o rebanho. E na seita CCB, que é o alvo do vídeo de hoje, eu irei comentar um áudio a respeito disto, de política dentro da igreja, da seita CCB, que dizem que não tem política lá dentro, eles não falam sobre política. Aqui é um áudio do nosso queridíssimo irmão em Jesus, o tal de Salvador da igreja de Aguarasa. Ele tem um cargo ministerial de ancião. Vamos ver o que ele fala. Isso há 4 meses atrás, mas só que agora está sendo oportuno pelo motivo de que... deixa eu falar. Isso aí não deve, ainda que a pessoa possa ter, que é muito natural, mas não deve manifestar que é para não contagiar ninguém. Cada um é livre para dar o seu voto como cidadão que é e cumpri-lo, porque é um dever cívico. Porém, irmãos, um cuidado que devemos ter de não dar o nosso voto para aqueles que não estão... Agora, parar um pouquinho aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos. Então ele estava dando conselho para que não fiquem lá dentro divulgando para quem irás votar. Tem que guardar em segredo. Não pode ficar abrindo jogo lá, para não haver desavenças. E no caso dele, que ele disse, para não haver contaminações. Entenderam? Porque se um cara fala assim, rapaz, eu voto no Lula. Aí o outro fala assim, poxa, esse irmão aí, cheio do Espírito Santo, vota no Lula, eu vou votar no Lula também. Se o cara fala assim, rapaz, eu voto no genocida Bolsonaro. Aí o irmãozinho lá, humilde, poxa, esse cara aí é empresário, o cara tem dinheiro, e vota no Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro também. Meus amigos e minhas amigas. E assim que funciona. Que funciona essas coisas de igreja. Então ele estava dando conselho. Ele não sabia que... Às vezes pode acontecer também, né? Do irmão lá tá armado, lá dentro da igreja. Tá com um revólver no bolso. Ser policial, mas entra na casa de Deus armado. Aí o cara fala assim, rapaz, ó, o cara falou pra não votar nesse ou naquele, que tem umas ideias contrárias à nossa igreja. Aí eu falei, não, rapaz, tem que votar no Bolsonaro, aquele armado, né? Porque esse tal de gente de bem está infiltrado em todos os lugares e são perigosos. Gente de bem estão armados. Meus amigos e minhas amigas. E acontece, que aconteceu lá no Goiás, do cara não gostar dessa ideia não,
do outro ser lulista, outro bolsonarista, o bolsonarista meteu tiro na perna do irmão. Ah, bom, aí vamos continuar. Aí aconteceu lá, não sei se vocês já sabem, se vocês não sabem, farei um vídeo a respeito disso, do irmão em Jesus, dá tiro no outro irmão em Jesus, um bolsonarista armado e o outro lulista desarmado, e por causa de política dentro da igreja ainda. Foi uma coisa fantástica, coisa tétrica. Bom, aqueles que são de caráter opositivo, aqueles que têm tendência ou já manifestam que são contra o cristianismo, contra as famílias, a constituição da família, dos direitos adquiridos pela palavra de Deus. Então existem situações assim adversas que de certa forma colidem com os princípios. Entendeu, meus amigos e queridas amigas, irmãos em Cristo Jesus? O queridíssimo irmão na nossa fé, o que acabou de falar agora nesse áudio, ele estava dentro da igreja dando conselho para a galera. Então ele disse para não votar em candidato que é contra a família. Para não votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é contra a família. Bolsonaro não é uma pessoa de família. O cara tem 5 filhos, cada um no casamento. Então não é um cara de família. É um cara da gandaia. Meus amigos e minhas amigas, o cara de família, pelo que eu entendi aqui, porque ele disse subliminarmente. Ele não disse escrachadamente ou declaradamente, mas ele disse para não votar em pessoas que não é de família. E Bolsonaro, a boca do Bolsonaro é um sepulcro aberto, fede, porque o cara só fala desgraceira, só fala sem vergonhice, só fala coisas imorais. Uma pessoa de família não fala as barbaridades dessa. Uma pessoa de família não fala que pintou um clima quando viu umas meninas de 14 anos de idade. Meus amigos e minhas amigas, então ele tá jogando uma indireta aí, ó, para não votarem no Bolsonaro. Meus amigos e minhas amigas, eu entendi muito bem. Se vocês entenderam o contrário, é problema de vocês. E ele disse que pessoas desse naipe são contra os valores cristãos. Bolsonaro é contra os valores cristãos. Ele é a favor da tortura. Ele é contra os pobres. É porque Jesus é o cara que veio para os pobres, segundo a mitologia cristã. Bolsonaro falou que pobre só tem uma utilidade no Brasil. É votar. Com diploma, o voto na mão e diploma de burro no bolso. O cara não é cristão. O cara que fala uma barbaridade dessa contra os pobres, ele não é cristão. Porque Jesus veio para abraçar os pobres. Jesus, humildemente, o rei dos reis, ele nasceu numa manjedoura, toda cercada de burrinho, cavalo, jegues, animais. Então, como que o cara desse é pobre também? Então, o Bolsonaro é contra os valores cristãos, que é os valores dos mais humildes. Bolsonaro é contra os nordestinos, fala mal dos nordestinos, fala que nordestinos que votaram no Lula só votaram porque são analfabetos. Meus amigos e minhas amigas, e ele disse coisas que cristãos não falam. Cristão não fala uma coisa desta, de que nas favelas só tem bandido. Meus amigos e minhas amigas, então Bolsonaro, ele é um cara contra a família, principalmente na pandemia, quando ele fez a propaganda, fez campanha contra o remédio para salvar as pessoas. Ele fez campanha contra a vacina. Por quê? Porque ele não é uma pessoa de família, ele é uma pessoa da morte. Ele é a favor da tortura, ele é a favor da ditadura. Ele disse mesmo que não é respeitar a Constituição, que todo cristão, ele é cristão, que ele respeita a palavra de Deus. Meus amigos e minhas amigas, mas os cristãos, que eu sou cristão, judeu cristão, aí ó, ele tem que respeitar a palavra de Deus, mas também tem que respeitar a Constituição brasileira, porque nós estamos sujeitos, nós estamos debaixo da lei, e nós estamos sujeitos
as leis do Brasil, no caso nós que somos brasileiros, meus amigos e minhas amigas. E Bolsonaro não. Bolsonaro que está com vontade de rasgar a Constituição brasileira, não quer respeitar as autoridades. Está escrito que toda autoridade é proveniente de Deus. E os ministros do Supremo são autoridades constituídas por Deus. Está na Bíblia. E Bolsonaro é contra a Bíblia. É contra os ministros que foram constituídos por Deus, inclusive xingando os caras lá. Vários episódios de que ele xingou o Alexandre de Moraes, ele xingou o Barroso. O cara ele é sem vergonha, ele é um mau caráter, ele gosta de xingar. E falar palavras chulas, palavras de que um cristão de família, um pai de família não falaria, principalmente na televisão, onde estão as crianças escutando, assistindo. Meus amigos e minhas amigas, vamos escutar mais um pouco do áudio do nosso irmão, excelentíssimo Autarquia, o Salvatore. Pessoas que são assim, nós não devemos de dar o nosso voto, porque estaríamos dando o voto àquele que vai combater contra nós. Mas que Deus dê luz a todos, de poder ter ciência e conhecimento, que conhecimento e ciência não faz mal a ninguém, para saberem quem deverão votar. Meus amados e queridos servos de Deus, CCBistas em geral, eu sou contra esses caras que eles mentem demais. Mas aí o cara falou uma verdade. Não devemos votar em quem é contra nós. Porque o Bolsonaro é contra os cristãos. Ele se diz favor agora, mas para ganhar o voto dos CCBistas, para ganhar, comprando os pastores, para ganhar os votos dos outros crentes das outras denominações. Mas o Bolsonaro, ele é nitidamente um mau caráter. E ele é contra a igreja. Ele disse que o Lula vai fechar a igreja, mas é uma grande mentira. Um pai de família, uma pessoa um cidadão de bem, não fica mentindo à torta e à direita, falando que nunca viu o Roberto Jefferson. Inclusive o Roberto Jefferson é crente também. Bolsonaro, ele é crente mestiço. Ele é meio sangue crente e meio sangue católico. Quando ele está dentro da igreja católica, ele é católico. Quando ele está na beira do Rio Jordão, o pastor, que posteriormente foi preso, mergulhou ele na água lá, fez um batismo lá. E ele aceitou Jesus e todos os pecados dele foram lavados nas águas do Rio Jordão. A água ficou preta, porque aquele cara é o que tem pecado. É isso que eu tinha para hoje, meus amigos e minhas amigas. Vamos acreditar no nosso irmão, que ele disse que não disse diretamente, né? Vocês escutaram, né? Mas não é para votar em pessoa que não é de família. E Lula, ele ficou casado 43 anos com a mesma mulher. A Bolsonaro não. Bolsonaro troca de mulher que nem troca de religião. Ele é um dissimulado. Ele gosta mesmo do dinheiro. É isso que eu tinha para hoje, meus amigos e minhas amigas. E até o próximo vídeo.